Bom, primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Matheus, sou estudante de Psicologia do 10º semestre. E o vídeo de hoje, ele vai ser sobre as abordagens, né? Psicoterápicas da psicologia. Pois bem, nos vídeos anteriores, né, a gente falou um pouquinho sobre as áreas de atuação, né, do psicólogo, né, desde a psicologia clínica, né, vem a psicologia jurídica, do esporte, educacional, né, entre outros, né, do trabalho, entre outros, né. Agora a gente entra mais aprofundamento, dando mais profundidade a uma área da atuação que é a psicologia clínica, e dentro da psicologia clínica, né, os psicólogos eles escolhem uma linha de abordagem. O que seria isso? A forma como que o psicoterapeuta ele consegue enxergar e analisar o comportamento do paciente, né? Como que o paciente ele interpreta a existência dele no mundo, né? E como ele interpreta as suas vivências, ou então as diversidades da vida, né? E dando introdução, né, a gente vai falar um pouquinho do que é as abordagens, né? Para que se serve, qual é a função, por que é importante, e por fim, né, entrar em algumas, na maioria das abordagens, né? E como também o vídeo anteriores ele foi dividido, esse também ele vai ser dividido, né? Alguns vídeos é muito grande, né? Eu trouxe bastante abordagem para ser discutido, né? E eu resolvi aí dividir em 2 vídeos por dia. Pois bem, dando uma introdução, né, ao tema, decidir fazer, né, psicoterapia, né, por si só, ele já é um processo, né, complexo, né, para muita gente, né? Afinal, existe muito preconceito, né, do que a psicologia é para doido, fazer psicoterapia é para doido, eu não tô doido para fazer psicoterapia, quem precisa, né, é só quem tá tem transtornos mentais. Não é bem assim, né? A psicoterapia ela existe para o autoconhecimento, né, e também para quem tem alguns transtornos, né, quem tem depressão, por exemplo, ansiedade generalizada, entre outros, né, que ajuda o paciente a ele ser funcional, né, digamos assim. E algumas informações, né, equivocadas sobre o assunto circulando por aí. Para complicar ainda mais, né, existem diversas abordagens, né, da psicologia, e muitos se sentem perdidos, né, em relação a qual é a melhor para se tratar as suas questões. O universo, né, da psicologia ele é muito amplo, né, o que é ótimo, né, mas também mais para se beneficiar da psicoterapia, é importante não ter medo de se informar, conversar com os profissionais da área e se abrir para o processo. A escolha do psicólogo certo para a sua jornada de cuidados com a saúde mental, ela é muito fundamental. Por quê? Porque para que você realmente sinta o processo ao longo, com o passar do tempo. E também fazer sentido, né? Fazer com que a psicoterapia lhe ajude no seu processo de melhora, né? Digamos assim. E para ajudar nessa caminhada também, né, estruturamos um conteúdo que vai lhe guiar em relação às principais abordagens da psicologia. Uma linguagem mais didática e acessível. Espero que vocês, após essa aula, né, tenham um melhor entendimento sobre as abordagens psicoterápicas existentes no Brasil e também uma maior segurança e clareza sobre
qual profissional poderá atender melhor às suas necessidades nesse momento. Vamos lá? Pois bem, antes de darmos início, o que é abordagem? Pois bem, antes de se aprofundar, né, é interessante entender sobre o que se trata esse conceito. Pois bem, todo psicólogo ele trabalha baseado em uma abordagem, como foi dito, né, na introdução desse vídeo, e será responsável por guiar como ele atua com o paciente e as questões apresentadas ao longo das sessões. Portanto, trocando em miúdos, né, se trata de uma linha teórica, né, que o profissional utiliza para conduzir o seu trabalho com a psicoterapia. É importante ressaltar que não existe uma abordagem melhor do que a outra. São apenas maneiras diferentes de entender os indivíduos, né, e as suas questões e como as pessoas se relacionam com o mundo. Mas por que é importante eu conhecer as abordagens? Muitas pessoas já podem se fazer essa pergunta, né? Por que eu preciso saber isso? É importante ter clareza sobre as principais abordagens da psicologia. Por quê? Dependendo do que você está buscando, com as sessões da terapia, existem linhas teóricas mais ou menos interessantes e mais ou menos com técnicas que lhe ajudem melhor a depender do que você procura. Além de se informar sobre cada uma, é necessário ter uma primeira conversa com o psicólogo para tirar as dúvidas, conhecer a sua abordagem e as técnicas terapêuticas utilizadas. E é claro que também é fundamental se identificar com um profissional. Afinal, será alguém que irá acompanhá-lo por um bom tempo e irá guiá-lo ao longo de um processo profundo. E muitas vezes, a maioria das vezes, sendo muito sincero, é um processo doloroso. Pois bem, quais são as principais técnicas, principais abordagens da psicologia, perdão. Agora, vocês poderão conhecer as principais abordagens que se aprofundarem um pouco para ter clareza sobre como cada uma atua. Lembrando que, para fazer uma escolha certeira, vale a pena conversar com os profissionais da área e não ter medo de experimentar até encontrar o psicólogo que melhor atende às suas necessidades. Vale a pena trazer um adendo que para a psicologia, para a psicoterapia ele existir, precisa ter que se chama de uma transferência entre o profissional e o cliente. O que seria isso? É ter confiança, né? O cliente ele ter confiança de que o profissional ele será ético, ter o sigilo profissional e conseguir, através das suas experiências, das suas abordagens, da sua teoria, da sua formação, né, conseguir ajudar o seu cliente, o seu paciente, a ser mais funcional, né, ter comportamentos mais funcionais que não lhe atrapalhem na sua caminhada, né, na vida. Dando início, né, as abordagens em si, entramos na primeira abordagem que vai ser falada, né, conversado um pouquinho nesse vídeo, que seria análise bioenergética. Criada por Alexander Lowen, com base em preceitos da proposta reikiana de William Reiki, se trata de uma abordagem que leva em consideração os fatores psíquicos
e a observação do corpo. Mas como é a análise durante a sessão? Né? Como é que essa análise bioenergética ela funciona? Pois bem, a sessão da análise bioenergética ela contempla a linguagem verbal, porém não considera somente o diálogo como um fator determinante para o trabalho da psicoterapia. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que os psicólogos que trabalham pautados nessa abordagem analisam tudo. Ou seja, tem uma visão holística, né, do paciente. Postura, olhares e até mesmo dores e tensões do corpo. A análise bioenergética, portanto, parte da premissa de que há uma interligação entre o corpo e mente. E por isso, ambos são analisados e trabalhados. Para ficar mais claro, o que acontece em uma sessão? Saiba que tudo começa por meio de uma conversa. Dessa forma, o profissional consegue relacionar as questões do paciente com os seus comportamentos e mudanças corporais. Um exemplo. Se ao falar de algo, o paciente olha de uma maneira diferente para o psicólogo, ou faz um gesto específico, pode ser feita uma relação entre o que é dito e o sinal corporal, né? Para entender como o que está sendo abordado faz a pessoa se sentir interessante, né? Entramos na segunda abordagem, que se chama behaviorismo. O que é o behaviorismo? Né? De onde ele se originou? Pois bem, o behaviorismo é uma filosofia que foi criada, né, pelo psicólogo John Watson e é repensada por Bruce Frederick Skinner. A partir disso, nascem as abordagens psicológicas relacionadas ao comportamento, que entende que os fatores psicológicos que influenciam as ações são importantes. Ou seja, mente e corpo, eles são um só. Mas como é o comportamento ele é entendido nessa abordagem? Né? Pois bem, no behaviorismo, o comportamento ele é entendido como uma interação com o ambiente. E as pessoas. Então, tem um ambiente, tem as pessoas. Né? E isso tem o poder de influenciar e transformar o ser humano. E vice-versa. Durante a sessão, o que acontece? Vai acontecer uma conversa bem aberta. Sem um aspecto da livre associação que existe na psicanálise. Né? Além disso, os exercícios propostos são muito personalizáveis. Afinal, o behaviorismo está relacionado ao comportamento de cada um. O objetivo é que o psicólogo ajude o paciente a observar e entender as raízes e seus comportamentos. Por isso, o autoconhecimento é a chave dessa abordagem. Finalizo assim, né, esse primeiro vídeo. Esse vídeo ele foi, né, da introdução às linhas de abordagens, né? E no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a terapia cognitivo comportamental e a psicanálise de Freud. Até o próximo vídeo.